mulheres! Bom dia, tudo bem? Hoje nós começamos a leitura da carta de 2 Pedro, capítulo 1. Então, eu fiz algumas anotações aqui. Na verdade, eu tinha 1000 anotações para falar para vocês, mas eu tentei resumir, né, o máximo que eu posso para não tornar um vídeo muito longo, certo? E para que vocês também tenham a experiência de vocês, tá? Eu achei muito rico esse 1 Pedro, porque esse 2 Pedro, né? Porque ele fala muitas coisas, dando instruções para nós, né? De como nós agirmos na nossa fé, como nós devemos crescer como cristãs, né? Então, eu achei muito rico mesmo esse 2 Pedro, a carta 1. Eu quero ler mais vezes ainda, porque eu tenho certeza que ele vai, né? O Espírito Santo vai acrescentando, né? Então, vou começar a falar, tá? Novamente, no verso, nessa segunda carta, no verso 2 ele fala, né? Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Aqui na segunda carta, Pedro fala, né? Para que ele acrescenta, elas sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e Jesus. Na primeira carta, ele fala, ele nos anima, né? E ele afirma que nós somos escolhidas por Deus de uma forma amorosa. Então, nessa segunda carta, ele fala assim: Ei, escolhidas, bora crescer no conhecimento de Deus e Jesus, né? Ele te escolheu, ele te amou, desde a fundação do mundo ele te escolheu, mas agora vamos crescer, né? Ele chama para isso, ele nos anima para isso. Eu achei isso maravilhoso. E nós, as escolhidas, o que a gente deve fazer? A gente deve se alimentar da palavra, que é o leite puro, né? E com isso, se alimentando, a gente vai crescendo. E ele nos escolheu e ele nos capacita para isso, né? Nós, para sermos coparticipantes da natureza divina. Olha só que maravilha, né? E nos livrando das vontades desse mundo. Então, no ensino, lá na terça-feira, no ensino com a Suzana, a gente aprendeu que a vontade faz parte da nossa alma, que é tripartida, né? Que a gente tem sentimentos, que a gente tem mente e que nós temos vontades. Então, transformando a nossa alma e renovando a nossa mente dia a dia. Lá no verso 5 ele fala, né? Para nós nos... Cadê o verso 5? Para nós nos esforçarmos ao máximo para que a gente agregue a nossa fé, ou a gente associe a nossa fé, ou a gente acrescente a nossa fé, depende da versão, né? Para nós acrescermos a nossa fé, a excelência moral. Com isso, com a fé e excelência moral, acrescer o conhecimento. Com todas essas coisas, nós temos domínio próprio. Com todas essas coisas, mais domínio próprio, nós temos a perseverança, que o que é perseverança? É a constância. A constância na fé, a constância na excelência moral, a constância no conhecimento, a constância em domínio próprio. Com isso, com a perseverança, com a constância, nós produzimos a devoção a Deus. O que é a devoção a Deus? Oi, meu amor. Oi, mãe. Né que só um pouquinho. Eu posso comer. Então, na devoção a Deus, né? A devoção a Deus é o quê? É zelo, é observância das práticas, né? Ali ele fala, esforce-se mais para corresponder a essas promessas. Essas promessas são as práticas, né? Então, ao temor a Deus, com tudo isso, produz fraternidade, que o que é? É união, né? Com a união, a gente produz o amor. Olha só quantas coisas a gente precisa acrescentar à nossa fé para nós produzirmos o amor. Então, que a gente cresça nisso, né? Porque ele fala, com todas essas coisas nós seremos úteis e mais produtivos. Olha só, então nós precisamos de todas essas coisas para nos esforçar nessas coisas, para sermos mais úteis e mais produtivos no pleno conhecimento de Jesus. Amém? Então, lá no verso 12, ele fala assim, né? Portanto, sempre lhes lembrarei essas coisas, pois embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. Então, o que eu tiro disso? A gente já sabe de todas essas coisas, mas ele se esforçou, Pedro se esforçou, né? Para que a gente nunca esqueça e que a gente continue lembrando e lembrando. Então, o que a gente precisa fazer? Que a gente precisa continuar lendo
e lendo as Escrituras, para conhecer, para ter mais entendimento, que o Espírito Santo fala de uma forma diferente e para que a gente continue sempre a conhecer, continue sempre a crescer no conhecimento para produzir domínio próprio, para produzir perseverança, para produzir devoção a Deus, para produzir fraternidade e então o amor, para que nós sejamos aperfeiçoadas no amor. Amém? Essas foram bem resumidas, assim, um pouco do meu entendimento desse primeiro capítulo de 2 Pedro, mas é um capítulo muito rico e eu, aconselho, eu convido você a ler mais de uma vez, para ter mais entendimento e crescer nesse conhecimento, amém? Um beijo a todas, uma ótima quinta-feira e vamos lá, continuar lendo, vamos perseverar.